alguma coisa que conote aquilo que estamos a atravessar. Então, as categorias que nós inventamos, o pré-moderno, o pós-moderno e o moderno, não me parecem qualificativos suficientes para definirmos os tempos que vivemos. Por isso, senhores, eu ousei, nas minhas lucubrações, chamar os tempos que vivemos de tempos moçambicanos do mundo. O sofrimento que o mundo conhece e atravessa, hospitais inhospitaleiros, incertezas de emprego, desemprego, informalidade, mortes, levaram-me a pensar que o melhor nome para chamar o tempo em que nós vivemos fosse chamá-los tempos moçambicanos do mundo. Mas depois pensei, é favor demais ao mundo considerá-lo moçambicano. Porquanto o mundo possa conhecer sofrimento, não conhece o sofrimento dos moçambicanos. Então não é o tempo moçambicano do mundo. O mundo não sabe o que é ter catástrofes naturais 50, 60 anos durante, com chuvas ou com cheias, a cada estação que passa. O Idai e o Kennedy foram simplesmente o ponto de chegada de um processo constante que os moçambicanos vivem. O mundo não conhece o que é ter dívidas ocultas, o que é ter um país despolhado, ser o país mais pobre do mundo e perder a pouca coisa que se tem para a sobrevivência, ainda por cima ter sanções económicas. O mundo não sabe o que é ter gente que convive com $1 e ter que condenar os filhos a viver 100, 200 anos a pagar dinheiro que serve para enriquecer aqueles que estão cheios de dinheiro, que sejam nacionais ou que sejam internacionais. O mundo não sabe o que é viver na pós-política e em cada eleições voltar a conflitos, voltar a roubos, porque a política deixou de ser o lugar onde decidimos as nossas vidas e futuros, mas tornou-se o lugar através da qual nos posicionamos para aumentarmos as nossas riquezas, porque a política é o lugar de posicionamento para todas as boladas e manipulações para um enriquecimento suplementar daqueles que já são ricos. O mundo não conhece o que é viver num país que em 50, 60 anos vive constantemente em guerra, no qual a paz são intervalos entre novos combates que acabam, que começam, que recomeçam. Alguns com nomes, os novos sem nomes, sem denominações, sem amigos nem inimigos, mas com a morte certa que nos persegue e está à nossa espera em cada esquina. Então não. Então o mundo não vive os tempos moçambicanos do mundo. O mundo não merece isso. O mundo não merece este conotativo. O sofrimento que os moçambicanos vivem é muito maior e é muito superior. Por quanto Covid, quanta pandemia o mundo possa conhecer, seria fazer um favor demasiado grande a este mundo, considerá-lo como vivente nos tempos moçambicanos do mundo. Voltei atrás e tentei ver quais são os elementos que conotam os tempos do Covid-19. O Covid-19 quer dizer distanciamento social, quer dizer hospitais inhospitaleiros, quer dizer perda de emprego, quer dizer incerteza do futuro e quer dizer morte. O Covid-19 quer dizer líderes políticos que lideram a política dos próprios países, mais preocupados com o bolso deles e dos pequenos grupos dos quais são os membros do que a comunidade inteira que se elegeu. Quando eu pensava nisto, me dizia, mas quando a gente abre um livro de ciência política ou de relações internacionais, estes são os conotativos da África. Quando a gente diz África, a gente diz desconfinamento, diz hospitais sem material e sem médicos, diz desemprego galopante, diz incerteza no futuro e diz morte. Então, se vocês me permitem, eu decidi chamar aos tempos que vivemos os tempos africanos do mundo. Distanciamento social.
os nossos conhecem nas travessias do Mediterrâneo, em que ficam enterrados muitos dos nossos, nos vistos nas fronteiras. Distanciamento social é a condição em que vivem os africanos quando estão no Ocidente, levados a limpar as grandes cidades do mundo, mas condenados a viver nas suas periferias. Mas distanciamento social é aquilo que a nossa história nos ensinou. Se alguém conhece o Museu da Mafalala, a visita que o diretor faz fazer, a visita começa na Mariano Guabi. E ele começa por dizer, a Mariano Guabi divide-se em duas partes. A Mafalala onde vinham os pretos, do outro lado vinham os brancos. Até na geografia, na tipologia da cidade, havia esse confinamento. Até nas nossas casas, temos uma casa de doméstico atrás, no tempo colonial, e nós na repropomos de novo hoje, nas novas construções. Casa para o doméstico atrás, para que ele esteja suficientemente longe para não incomodar, mas suficientemente perto para quando precisarmos dele podermos chamá-lo. Este é o distanciamento social. Distanciamento social é o que vivemos nós, os novos ricos, quando vamos aos restaurantes. Quando chegamos na Júlio Nyerere, estamos sentados, os guardas e a polícia fazem tudo para que os mendigos não nos incomodem, para que nós, senhores, possamos manter a distância social com os novos pretos, aqueles que não têm condições para estar sentados na mesa conosco e partilhar o pão, porque nós e eles temos que ter uma distância. Distância social é aquilo que os africanos do interior da diáspora experimentam cotidianamente nas suas vidas. Hospitais hospitaleiros é exatamente o que nós não conhecemos. Dizer que o mundo vive hospitais hospitaleiros é quase um não sentido. O que é que significa para nós o hospital hospitaleiro? Se tivéssemos que ficar à espera de um hospital para nascermos, Moçambique seria composto de mais de 30 milhões de mulheres grávidas com o filho nunca nascer, porque ficaria dentro do ventre da mãe, porque não teria nenhuma parteira, nenhuma cama, nem um hospital para onde sair. Se nós não transgredíssemos com as nossas práticas, se nós seguíssemos a autorização da OMS, ainda hoje não teríamos os nossos xaropes, as nossas cacanas, para poder fazer frente à vida. Emprego. Nós temos um eufemismo. Em Moçambique dizemos que 90% dos nossos trabalhadores são informais, para não dizer que não têm trabalho. Não digo 5%, digo 90%. Mais de 90% dos moçambicanos são trabalhadores informais.